O Vampeta está conversando com o Todé. Primeiro, Todé. um abração para o Todé. Vamp, o Todé organizou o showball aqui em São Paulo, aqui no Brasil. É o dono. É o dono do showball. E uma das contratações que foram feitas pelo showball, via Todé, foi de uma dupla mais ou menos. Maradona e Careca, jogando showball. Então ele teve contato com o Maradona pós-carreira. Como o Careca teve contato com o Maradona jogando como profissional, todo mundo sabe, e também depois no showball. Todé, obrigado pela gentileza. O seu áudio, o seu som está no ar aqui pela Jovem Pan. Eu queria que você falasse a relação que você teve com o Maradona, essa notícia que o mundo conhece agora, a morte do Maradona. Eu queria ouvi-lo. Boa tarde. Meu querido Nogueira, é um prazer estar com vocês. Estou muito sentido, cara, uma pessoa maravilhosa, igual o seu Edson Arantes Nascimento, seu Pelé. Eu convivi com ele muito tempo e ele foi um dos pioneiros dentro do showball que me deu oportunidade de implantar o futebol na América do Sul. Fizemos diversos jogos na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, enfim. Ele deu um prestígio muito grande, não somente para o futebol argentino, mas para o futebol brasileiro. Ele esteve aqui conosco aqui em São Paulo, no Brasil. Foi um sucesso tremendo. Tivemos 20 mil pessoas dentro de um ginásio, que é coisa difícil de acontecer isso. Até dentro do futebol, levar 20 mil pessoas é difícil hoje, atualmente, no futebol brasileiro e futebol europeu. Mas o Maradona foi uma pessoa maravilhosa, ajudou muito, muita gente que eu sei na Argentina. Ele, para mim, foi o segundo Puskás. O Puskás, na época da guerra na Europa, quando ele foi para o Real Madrid, o Puskás ajudou diversos pessoal da Hungria na Espanha. E o Maradona foi uma pessoa maravilhosa, não somente com diversas pessoas do futebol argentino, ajudou muitos jogadores argentinos que estavam em situação ruim. Ele tirou dinheiro do bolso dele para aguentar muitos jogadores argentinos. E uma dessas pessoas é o Antônio, que é o Careca. O Careca é um cara fantástico, conviveu com ele. E eu também convivi com o Careca há muitos anos. Careca, para mim, é um cara excepcional, cara fantástico. E segundo, o Maradona, eu fiz uma amizade com o Maradona maravilhosa. E segundo, eu tenho que agradecer o Maradona todo santo dia o que ele fez pelo showball. Entendi. E era a grande atração onde se apresentava, né, Todé? Aonde a gente chegava com o seu Diego, eu chamava ele de Pequeno. Em primeiro lugar, que nunca o Maradona ele foi em New Queen, na Patagônia. Chegamos lá, tivemos que fazer 3 jogos lá, porque entrou mais de 10 mil pessoas a cada jogo. E ele não podia sair do hotel, lá na Patagônia, numa cidade chamada New Queen. E ele foi uma pessoa que todos nós, Carlos Alberto Torres, Djalminha, Mauro Silva, enfim, todos, Albert, enfim, todos os jogadores adoravam ele, porque ele falava assim, ó, se precisar de mim, eu ajudo. Entendi. O Vampeta vai dar um abraço em você. Muito obrigado, Todé. Um abração. Diga, Vamp. Obrigado, Monteiro. E meus pêsames aí em relação ao Maradona. Fica com Deus. Nós estamos trazendo a voz de personagens importantes do futebol e aqueles que
conhecem um pouco da história do Maradona que morreu hoje. O Careca, grande parceiro, tabelando e fazendo gols no futebol italiano, já participou aqui. Aquele que trouxe o Maradona para cá, para o Brasil, para o showball, o Todé acabou de se pronunciar. Enfim, estamos trazendo aqui e registros importantes. E o nosso Thiago Uberreich conseguiu essa ligação agora com o nosso grande Paulo Roberto Falcão. O rei de Roma, como todo mundo sabe, que fez um sucesso espetacular no futebol italiano e que sabe de quem estamos falando e quem morreu hoje. Paulo, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre a convivência, sobre aquilo que ele fez, sobre aquilo que você sabe que a Itália também, Nápoles especialmente, vai sentir muito, e aquilo que a Argentina está vivendo. Nós conversamos com jornalistas lá de Buenos Aires e o país está chocado. Morreu Paulo Roberto, morreu Diego Armando Maradona e Paulo Roberto Falcão, nós queremos ouvi-lo. Um abração para você. Vanderlei, um abraço, obrigado. É um momento de dificuldade para todas as pessoas que gostam do futebol, que gostam do talento único do Diego, né? Maradona é uma capacidade de jogar absurda, né, de futebol. Então, morre com 60 anos, isso também nos deixa muito preocupadíssimo, porque é muito jovem, né? Porque na realidade o Maradona foi um semideus do futebol, né? Com a bola ele foi Deus, e sem a bola ele foi humano. Enfim, cedo demais. Eu sempre acho que é muito cedo para morrer, mas de qualquer maneira nós temos sempre de reverenciar esse personagem marcante na história do futebol mundial. O Flávio Parado está aqui comigo. E, Flávio, Paulo Roberto Falcão está conosco. Paulo, um dia triste para todo mundo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho desse personagem, Diego Armando Maradona, para o futebol. Você, visto como rei de Roma, Maradona tratado como um deus. O tamanho disso, inclusive para a vida dele, as dificuldades de você conviver com uma condição de Deus sendo humano, como você citou. Ele mudou a história do Nápoles, né? Ele mudou a história do Nápoles, foi fundamental no crescimento do Nápoles. E como foi fundamental nos times que ele jogou, né, inclusive na seleção argentina. São aqueles personagens que nascem lá de vez em quando, né? Porque ele era um personagem dentro e fora do campo, né? Como eu falei, humano erra, né? Nós humanos erramos sempre, né? E às vezes o segredo é você evitar de não errar, mas não tem como não errar. E eu tive a oportunidade de jogar contra o Maradona, jogar a favor, Roma-Nápoles, Brasil-Argentina, e tive jogamos juntos também. Como é que eu posso aqui, cara? No jogo lá da Unicef, em 86, quando a gente fez aquele jogo da FIFA a favor das crianças. E aí nós jogamos juntos, aí deu pra ver a grandeza, jogando lá, da qualidade que ele tinha. E ele era um cara muito líder, foi líder da Argentina, foi líder do Nápoles, e a liderança dele ela somava-se à qualidade de futebol que ele tinha. Porque é muito difícil você encontrar um jogador com muita qualidade, como era o Maradona, e ao mesmo tempo ter liderança, né? Isso ele conseguiu. José Manuel de Barros vai fazer uma pergunta ao nosso Paulo Roberto Falcão. Falcão, eu tô vendo a manchete aqui na Gazeta dello Sport, lá na Itália. Maradona, o futebol, a tragédia. Maradona, o futebol está chorando o maior de todos. A gente fala muito do impacto disso na Argentina. E na Itália, onde você jogou e conhece toda a história do Maradona na Itália, Falcão? O que aconteceu, essa tragédia aconteceu recentemente, eu ainda não consegui falar com meus amigos, mas eu estou recebendo ligações de lá para falar, né? Porque a gente teve alguns jogos importantes, né? Enfim, é óbvio, né? Porque eu acompanhei o Maradona lá como adversário, lá, enfim. Mas
a Itália, evidentemente, também está lamentando muito, porque o que ele representou para o Napoli foi uma coisa absurda, né? Ele chegou no Napoli, desacreditar, levou o Napoli a ser campeão italiano. E eu estava dizendo que nesse jogo que eu fiz com ele na Unicef, lá, que era o jogo da seleção da Europa contra a seleção do resto do mundo, eu estava fazendo todo o time da Argentina, de 86 do México, e alguns brasileiros jogando contra a seleção do resto do mundo lá. E a gente, da Europa. E nós, no meio do vestiário, ele se aproxima de mim depois do jogo e pergunta se eu queria jogar no Napoli. Se eu gostaria de, óbvio, eu disse pra ele. Eu achei que fosse uma conversa de vestiário, Vanderlei e Flávio, né? Mas não. Depois me ligou um diretor do Napoli, quando eu cheguei em Porto Alegre, esse jogo foi em Los Angeles, e aí só acertamos praticamente tudo. Só tinha uma situação que tinha que ser esperada, que era o seguinte: o Napoli está enfrentando lá um processo que era acusado de acertos de jogos. E o Napoli foi absolvido, como tinham certeza de que foram absolvidos, e aí o Napoli entrou com a minha inscrição para ser o segundo estrangeiro do Napoli. Só que aí não deixaram, porque já tinha passado o tempo e tal. Que na realidade foi uma grande injustiça com o Napoli, porque ele foi acusado, provou que era inocente. E aí o Napoli foi campeão italiano com o Maradona, sem o segundo estrangeiro. Então eu tive muito perto lá do Maradona nessas conversas e via, tinha muito carinho com as pessoas, né? Muito carinho com as pessoas, mesmo sendo um gigante como ele era. Legal. Meu caro Paulo Roberto Falcão, um abração para você, obrigado pela gentileza e por ter participado do programa aqui ao vivo, nesse momento triste que todos nós estamos enfrentando. Um abração, Paulo. Não dá para não dar uma palavra nesse momento que a gente entristece, o mundo está triste porque nos deixa o Maradona e nos deixa uma qualidade absurda de futebol. Abraço para vocês.